Amada igreja, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Se assentem, glorificando a Deus. A minha palavra é de gratidão ao nosso Deus, por mais uma vez estar nesta casa e desta poder ministrar a palavra do Senhor ao coração da igreja. A minha gratidão ao pastor deste setor, pastor Joel Isaías de Oliveira. Um homem a quem eu aprendi a amar. Talvez no coração de muitos vocês este sentimento ainda está sendo formado. Mas eu carrego este homem de Deus no meu coração. Foi um homem que no ano de 2018 me abraçou e tanto me ajudou desde que eu cheguei de Minas Gerais. O desejo do meu coração e a minha oração é que a boa mão do Senhor siga estendida sobre a sua vida, pastor, sobre a sua família e sobre esta obra que o Senhor confiou em suas mãos. A cada um dos obreiros que aqui estão, o meu respeito e que Deus continue vos abençoando. Talvez foi uma coincidência, mas eu louvei a Deus porque eu estou na mesma paleta de cores da Alfadeb Vila Iocuné. Que Deus abençoe cada uma das senhoras. Eu sei a expectativa, ou imagino a expectativa do coração de cada uma, devido a este congresso. Foram tantas orações, mas eu creio que o nosso Deus é fiel para responder às nossas orações. Eu não vou cansá-los, e eu disse ao pastor que eu vou dar uma saudação, porque o que vem amanhã é bem maior do que eu. E eu tenho juízo, mas eu creio que Deus usará a vida do meu pastor amanhã. Mas vamos meditar no texto. Abra sua Bíblia por mais uma vez no livro de Esdras, capítulo 8. Leremos os versículos 21 a 23. Se você encontrou o texto, diga amém. Está escrito: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Amém. Por alguns instantes, vamos meditar nesse texto, entendendo que por mais uma vez, o Espírito do Senhor falará ao nosso coração. Nós precisamos compreender algumas questões que cercam esse texto. A primeira delas é que o povo de Deus viveu e vive ainda, diante desse texto, o pior cenário de todas as suas vidas: o exílio babilônico. Foi um tempo inquietante
porque eles foram surpreendidos pelo inimigo e foram levados, exilados para uma terra que eles não conheciam. Esse tempo é um tempo de angústia, porque eles estão fora do seu ambiente comum e até mesmo a sua adoração ao seu Deus foi ferida. Tanto é que o salmista, no Salmo 136, ele disse, junto aos rios da Babilônia, nós choramos quando nos lembramos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas armas. Então perceba que aquilo que era cotidiano a este povo, de uma hora para outra, desaparece. Eles estão como escravos em um ambiente que eles não tinham intimidade. Mas é neste tempo que Deus prepara este povo. É neste tempo que Deus restaura este povo. E Deus vai usar alguns homens para esse tempo de restauração. Ao meditarmos em Esdras e Neemias, nós vamos perceber que por mais que estes livros estejam divididos com o nome dos seus personagens principais, a sua essência ou o seu texto é a mesma. A intenção é a mesma. E que intenção é esta? De restaurar algo para Deus. Porém, além de Esdras e Neemias, em meio a esta intenção de restauração, surge um outro homem, Zorobabel. E qual é a diferença desses três homens? Zorobabel é aquele que vai reconstruir a casa de Deus, o templo do Senhor. Esdras é aquele que vai reconstruir ou restaurar a moral do povo e a religião do povo. Neemias é aquele que vai reconstruir as muralhas da cidade. Porém, diante de cada uma dessas restaurações ou reconstruções, os homens de Deus foram deparados com os inimigos. Os inimigos estão diante de Zorobabel, diante de Esdras e diante de Neemias, na intenção de parar ou interromper aquilo que eles tinham proposto em seu coração. Porém, o inimigo não tinha a consciência de que o homem não é guiado pela sua própria vontade, mas há uma vontade soberana sobre a vida do homem de Deus. E é diante disto, deste cenário inquieto, deste cenário complexo, deste cenário de angústia, que nós percebemos que os recursos da terra, esses recursos eles falham, eles findam, mas os recursos do céu, eles são inesgotáveis. É nestes momentos que nós percebemos que não é a terra que governa o céu, mas certamente é o céu que governa a terra. Eu não sei se você crê em palavra profética, mas a palavra de Deus está dizendo ao nosso coração que o governo da tua vida, o governo dos teus dias, o governo da tua casa, ele pertence ao Deus Todo-Poderoso. Não é a mão do homem, é a mão de Deus. Não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Ao perceber isto, nós vamos nos deparar quando Ciro, o imperador da época, assinou o decreto
concedendo aos exilados a sua liberdade. Aos olhos de muitos, poderia dizer, graças a Ciro, nós fomos libertos do exílio. Mas o salmista, no Salmo 126, ele disse: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, estávamos como os que sonham. Então perceba que aquilo que Deus vai fazer na sua vida, mulher, até pode passar pelo homem, mas não dependerá do homem. Eu vou repetir isto para ficar guardado no teu coração. Aquilo que Deus fará na tua vida, na tua família, até poderá passar pelo homem, mas não dependerá do homem, porque a palavra do nosso Deus é maior, a mão do nosso Deus é maior, o nosso Deus é maior. Aleluia. Agora, Esdras toma alguns homens e regressam para a cidade de Jerusalém. Ao observarmos o capítulo 8, nós vamos perceber que mais de 1.500 homens estão subindo de volta para sua casa. Porém, diante do rio Ava, há um sentimento no coração do homem de Deus. E que sentimento é este? Vamos nos humilhar diante do nosso Deus, porque certamente o nosso Deus nos dará uma direção. Agora observe que a humilhação diante de Deus, a oração diante de Deus, ela não cerca somente aquele que ora, mas a oração ela é tão poderosa que ela alcança até mesmo quem não está próximo de nós. No versículo 21 ele disse: para pedirmos caminho direito para nós, para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Então a oração que fazemos diante de Deus, ela alcança não só a nós, mas ela alcança a nossa família, e ela alcança também os frutos dados por Deus. Não há oração que o Senhor Deus não possa ouvir, porque os seus ouvidos não estão tapados, a sua boca não está tapada, mesmo sem palavras, o Senhor nos ouvirá. É por esta razão que o apóstolo Paulo, ao escrever o principal tratado teológico que temos, a sua carta aos Romanos, ele disse que o Espírito Santo é aquele que intercede ao Pai por nós com gemidos inexprimíveis. Perceba, o gemido não é da alma do homem, porque às vezes diante das angústias nós não temos nem palavras para dizer em nossa oração, mas o Espírito, que é aquele que nos sonda e nos conhece, ele se apresenta diante da eternidade com as palavras que poderiam ter saído da nossa boca. Por isso, entenda, Deus conhece a tua alma, Deus conhece o teu coração, e tenha certeza que o Espírito Santo de Deus já está diante do trono da graça para apresentar o teu clamor, para apresentar a tua oração. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. A sua oração não ficará limitada a paredes.
A sua oração não estará limitada a ambientes. A sua oração terá o poder de mover lugares que pela tua mão seriam impossíveis de mudar. Mas a mão do Deus Todo-Poderoso, ela muda, ela troca. E quando nós nos depararmos, a pergunta será: como aconteceu? Mas a resposta será: foi a mão do nosso Deus. Eu sei que não é o nosso costume, mas por um instante olhe para quem está ao seu lado e diga: não se preocupe, a boa mão do nosso Deus já está trabalhando. Oh, louvado seja Deus! Oh, bendito seja o Senhor! E quem é que pode deter a mão de Deus? Quem é que pode parar a mão de Deus? Quando Ele decide abençoar, quem pode revogar a sua vontade? Esse Deus a qual servimos, Ele é tão poderoso que se Ele não quiser usar a sua boa mão, a sua voz é suficiente para mudar todo e qualquer ambiente. Lembre-se que no Gênesis havia trevas e pela sua palavra Ele disse: haja luz, e houve. Mas agora perceba, e a UFADEB de Vila Formosa louvou isto, mas talvez você nunca se deparou com aquilo que o salmista fala acerca da voz do nosso Deus. O salmista, no Salmo 29, no verso 1 a 11, ele diz: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz saltar como a um bezerro ao Líbano e a Sirion como pequenos animais. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as prenhas, e no seu tempo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei para sempre. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. É a voz do teu Deus. A voz do teu Deus separa as labaredas do fogo. A voz do teu Deus faz tremer o deserto. O teu Deus se assenta sobre as águas. Por isso eu te pergunto: por que este medo? Por que esta angústia? Se o teu Deus é maior, se o teu Deus é maior. Orada é a séria. O teu Deus está fazendo o mar inquieto acalmar nesta sexta-feira.
O teu Deus está fazendo a tempestade turbulenta acalmar nesta sexta-feira, porque o teu Deus é maior do que aquilo que te rouba o sono. O teu Deus é maior do que o diagnóstico da medicina. O teu Deus é maior do que a palavra do advogado. Não precisará esperar o encerramento da festividade. O teu Deus já está trabalhando ao teu favor. Oração. Porque esse tempo de aflição está tendo um ponto final. A sua alma entrou dentro dessa casa angustiada, mas amanhã será diferente. Amanhã você não entrará com esta alma angustiada, muito pelo contrário, a tua alma estará regozijando no Senhor, porque a boa mão de Deus está indo aonde a tua mão não pode ir. Eu sei, talvez os seus familiares não estão aqui, mas a boa mão do Senhor está sobre a tua casa. Eu sei, talvez você não está na tua empresa, talvez você não está no teu local de trabalho, mas em meio a este momento de adoração a Deus, a boa mão do Senhor, a boa mão do Senhor está sobre o teu trabalho, está sobre os teus e está sobre a tua vida. É a boa mão do Senhor. É a boa mão do Senhor. No versículo 31 ele diz: e partimos do rio Ahava, no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que armavam ciladas no caminho. Eu não sei se você crê nisto, mas Deus faz o teu inimigo mudar a rota. Deus faz o teu inimigo mudar de ideia. Deus faz o teu inimigo desanimar. Isso é profético. Aquilo que te causa medo está perdendo as forças, diz o Senhor dos Exércitos. Aquilo que inquieta a sua alma está caindo por terra, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sei, você vai procurar um médico, mas você está recebendo um ponto final no remédio controlado, naquilo que o médico disse que seria para sempre. A boa mão do Senhor está mudando a circunstância. Eu vou ouvir testemunho deste culto e desta noite, porque eu não vim brincar, eu vim ser voz de Deus para a tua alma e te dizer que a boa mão do Senhor estará sobre você. Não terá palavra de morte, porque João Jonas pensou e disse: o que me resta é morrer. E talvez, se os senhores quiserem conhecê-lo, é só procurar João Jonas, o missionário do sertão, e vocês vão se deparar do que é uma vida guiada e dependente de Deus. Porque em meio à afronta dos inimigos, ele decidiu orar. Em meio à afronta daquele que armava cilada, ele decidiu orar. E que coisa maravilhosa é quando decidimos orar. Deus entra em nosso favor. E o que nós vamos fazer é orar. Se o pastor me permite, se coloque sobre os seus pés. Você irá abraçar esta mulher de Deus que está ao seu lado. Você não vai orar por você. Você irá orar por ela.
E em meio a esta oração, você sentirá a boa mão do Senhor se repousando sobre você. Este peso que está inquietando a tua alma, a boa mão do Senhor vai arrancar. Estas noites de sono que estão sendo perdidas, a boa mão do Senhor dará descanso. Isso, comece a orar. Abra sua boca em oração por esta serva. Abra sua boca em oração por este servo. Não ore por você agora, ore por ela. Guerreie a luta dela. Guerreie a batalha dela, porque enquanto você guerreia por ela, o teu Deus está guerreando por você. E não há guerra que Deus entre para perder. Deus dá a vitória para o seu povo antes da guerra começar. Isto, mulher de Deus, guerreia. Isto, mulher de Deus, ora por ela. Ora por ele, clame a ele. Porque em meio a esta oração, Deus está movendo o ambiente da tua oração. Não se assuste se alguma dessas mulheres forem tomadas em línguas estranhas. É a boa mão do Senhor te abraçando. É a boa mão do Senhor te renovando. Toma essa casa, ó Espírito Santo de Deus. Toma este ambiente, ó Espírito Santo de Deus. Ora. Ora, clama por ela, clama por ele, clama por ela, clama por ele, clama, 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 oh Deus. Orai a sou, orabai a súria, orabai a séria, andarai a daia ceia. Há uma nuvem da glória de Deus que toma a Vila Iocuné na noite dessa sexta-feira. Há uma nuvem da glória de Deus que se repousa sobre a Vila Iocuné na noite dessa sexta-feira. Seja cheia, mulher de Deus, da doce presença do Espírito Santo de Deus. Oriadaia Souria, Orinadaia Séria, Andaraia Daia Súria. Move-se entre nós, ó Espírito Santo de Deus. Oria Souria. Como é gostoso ouvir este barulho de glória dominando o ambiente. Como é gostoso ouvir esse barulho de glória inundando esta casa. Isso, clama, clama, clama por ela. Renova os meus companheiros, ó Espírito Santo de Deus. Toma esse altar, ó Espírito Santo de Deus. Fortalece os meus companheiros, ó Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, fortalece cada um desses pastores nesse altar, porque a resposta da oração não será somente para essas mulheres, mas também para esses obreiros. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Isso é barulho de guerra. Isso é barulho de guerra. O teu Deus já se colocou de pé ao teu favor. O teu Deus já se colocou de pé ao teu favor. O teu Deus já se colocou de pé ao teu